Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Aqui estou eu de novo com as minhas escrituras de papel. É mais difícil acostumar a voltar para escritura de papel. Escreve aí nos comentários, tá bom? Se você gosta mais de estudar nas escrituras de papel ou por meio do aplicativo Biblioteca do Evangelho, tá bom? Por meio do celular. Vamos lá para o nosso estudo de hoje, colocando à prova, a palavra de Deus, que a maneira simples de ensinar também, ela traz o Espírito para nós. Por que eu falo isso? Porque com o celular eu consigo estudar mais, eu consigo trazer recursos mais rápido, anotações, eu copio, colo o que eu quero, a frase que eu quero. Agora já aqui, fica mais difícil, que eu tenho que anotar com papelzinho aqui, dá um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Mas vamos lá ao nosso estudo. Eu acho que sábado meu celular vai arrumar já. Vamos lá, hoje a gente vai estudar aqui Doutrina e Convênio, seção 100. Essa revelação aqui, ela foi dada a Joseph Smith e a Sid Higdon, tá bom? Eles seriam companheiros de missão. E no período em que eles estão em missão, eles recebem essa revelação que eles estão preocupados com suas famílias por conta da perseguição que estava havendo contra os membros da igreja, tá bom? Eu me identifico bastante com essa mensagem aqui em Doutrina e Convênio 100, Eu acredito que muitos se identificam quando fizeram missão e ficaram preocupados com suas famílias. Então, em um momento desse de preocupação, eu abri essa escritura e eu senti conforto do Senhor. Então vamos lá por estudo aqui. O versículo 1 diz: Em verdade vos diz o Senhor, meus amigos Sidney e Joseph, vossas famílias estão bem, encontram-se em minhas mãos, e eu lhe farei o que lhe parecer bem, pois em mim todo o poder existe, Então, ao ler essa escritura, eu senti um alívio, sabendo que a minha família estava na mão do Senhor, que o Senhor cuidava da minha família, E a minha preocupação, principalmente, é porque eu era uma fonte de renda na minha família. Eu trabalhava e ajudava na família, Mas após eu ir para a missão, essa foi uma das decisões mais difíceis, Porque eu ir para a missão, eu só não deixaria de ser uma renda, ajudar no lar, com o dinheiro que eu ganhava, mas também seria uma despesa, porque tinha um compromisso missionário para ajudar ali. E aí eu fiquei preocupado, Será que minha família está bem? E essa escritura me trouxe alento, me trouxe calma, dizendo que a minha família estava na mão do Senhor, assim como o Senhor disse aqui para Joseph Smith e Sid Higdon, tá bom? Continua dizendo: Portanto, segui e dai ouvido dos conselhos que vos darei. Então, ou seja, a família de vocês estão bem. Agora escuta o que eu vou falar. Vocês têm que agir de acordo com a minha palavra. Então, tudo que eu tinha que me fazer, as minhas preocupações não ia ajudar a minha família. Eu podia orar por eles, mas não ia ajudar. O que ia me ajudar era eu me concentrar no trabalho missionário. Então, o Senhor fala aqui a mesma coisa. Dai ouvido a esses conselhos, tá bom? Sua família está em minhas mãos. Ele diz assim: Eis que tenho muita gente neste lugar e nas regiões circunvizinhas. Aqui, vai falando da área, que eles estão aqui fazendo a missão. Eu vou ler aqui o versículo 4 e o versículo 5, que diz: Portanto, eu, Senhor, permiti que viesses a este lugar. Ou seja, não é por acaso, que a pessoa está em um determinado local para compartilhar o evangelho. O Senhor que permitiu. Porque assim me era conveniente para a salvação de almas. Portanto, em verdade vos digo: clamai a este povo, expressai os pensamentos que eu vos puser em seu coração, e não ireis confundir diante dos homens. Não sereis confundidos. Eu tenho que trocar esse óculos aqui, viu? Eu vou trocar esse mês também. Então tá. Na escritura no celular fica mais fácil de eu ler. Aqui no papel ficou mais difícil também.
Vamos continuar aqui. Então, aqui o Senhor falou que era para eles ensinar o que o Senhor colocasse no coração, tá bom? Aquilo que eles sentissem. Eu lembro no começo da missão, os 3 primeiros dias, me veio aquele pensamento, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu completamente inexperiente na missão e eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu não estava sentindo que eu estava ajudando. Mas após 3 dias de missão, né, uma família que a gente foi várias vezes tentando ensinar, né, nessa vez aí no 3º dia a gente conseguiu ensinar. E o homem, né, ele não era casado, a esposa ela era membro, né? E a esposa era membro, estava afastada, sei lá, juntou com esse homem, né? E aí então eles estavam juntos. E a situação era essa, ela queria que o marido dela recebesse o evangelho para ser batizado, para ser uma família na igreja. Então ela estava nessas condições e a gente foi lá ensinar e o homem falou para nós, né? Eu e meu companheiro, olha, já passou várias duplas de missionários aqui, eu vou dar um tempo, não quero por enquanto as mensagens, né? E ele falou isso. E aí então o meu companheiro, né, como ele era o sênior da dupla, com mais experiência, ele compartilhava escrituras de fé, escrituras de encorajamento para o homem, mas parecia que nada estava adiantando, né? Ele falou, mas eu não estou querendo por enquanto. E aí então naquele momento eu senti, presta o seu testemunho, né? Acho que era a melhor coisa que eu podia fazer, porque as palestras mesmo, as mensagens, eu não tinha muita eloquência para compartilhar, né? Eu estava apenas começando ali no campo missionário, mas aí o fato do homem dizer, né, que não queria mais os missionários, que ia dar um tempo, isso me desanimou. Aí eu pensei, para que eu vou prestar o meu testemunho se ele já falou que não quer, né? Não vou ficar insistindo. E aí, nesse pensamento, novamente eu senti, presta o seu testemunho. E essa segunda vez eu falei, nossa, eu vou prestar. Mas aí, quando eu fui para prestar, ele novamente, né, reafirmou que por enquanto ele não queria ir na igreja, né, que estava difícil para ele. Ele tinha a dificuldade com o cigarro, ele não estava conseguindo deixar o cigarro há muito tempo. Então, nessa conversa, eu acabei desistindo novamente de prestar o testemunho. E ele tinha uma família linda, né? A esposa, 2 filhos ali, tinha a Brenda, que era menorzinha ali, eu não lembro se tinha 5 anos, e tinha um menorzinho ali de 2 anos também, o Brenner, acho que era Brenner o nome dele. E eu fiquei olhando aquela família e fiquei imaginando aquela família no templo, né? Que lindo seria ter essa família na eternidade. E aí, quando eu pensei isso, novamente eu senti bem forte, presta o seu testemunho. Só que dessa vez, a 3ª vez que eu ouvi isso, né, que eu senti isso, eu já fiquei lacrimejando, né, porque eu senti como uma repreensão de Deus, que ele já tinha falado 2 vezes para mim prestar o testemunho e eu não havia prestado. E aí então eu compartilhei com ele o meu testemunho, como eu cheguei a ser membro da igreja. Quando eu finalizei o testemunho, esse homem ele estava em lágrimas, ele estava chorando. Eu também, já desde o começo, estava chorando, né, por compartilhar o testemunho. E o meu companheiro também ficou emocionado. E a mulher, a esposa dele, pegou e fez o convite batismal para ele, né? Nem veio dos missionários, né? Ela pegou e falou, tá vendo bem? E você não vai se batizar? E naquele momento o Espírito tinha tocado bem forte nele e ele disse, eu vou. Né? E a partir do momento que ele disse, eu vou, ali começou um trabalho. Meu companheiro, que era mais experiente, falou, então, você já foi ensinado sobre a palavra, sabe? Aí ele deu o cigarro dele, jogamos tudo fora, o cigarro, se comprometeu a não fumar mais. Aí naquela semana a gente foi no cartório, marcou o casamento, depois que casaram, foi o batismo dele, né? Então foi, conforme eu falei, eu me senti muito perdido no começo da missão, o que eu estou fazendo aqui? Mas a partir do momento em que eu senti que eu estava ajudando uma família, aquele sentimento sumiu, sabe? Eu falei, é isso que eu gosto de fazer, ajudar as pessoas a vir ao meu Salvador. Então aquilo foi uma chave para mim na missão. Nunca mais eu tive aquele pensamento, o que eu estou fazendo aqui, né?
Eu sabia exatamente o que eu deveria fazer ali na missão. Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu ver, versículo... Vou pular alguns versículos aqui. Já está quase na hora de eu entrar para trabalhar aqui. O versículo 10 e o versículo 11, nós vamos ler aqui. Diz assim: E dar-lhe-ei poder para que sejam vigorosos em seu testemunho, e dar-lhe-ei poder para serem vigorosos na explicação de todas as Escrituras, a fim de que sejas o meu porta-voz. Aqui, né, o Senhor dá poder a Sid Hignell para prestar um vigoroso testemunho. E para Oliver Cowdery, para Sid Hignell, o vigoroso testemunho. E para Joseph Smith, de explicar as Escrituras. Então veja que isso se complementa. Um consegue prestar um poderoso testemunho, o outro consegue explicar as Escrituras. Assim como eu e meu companheiro. Meu companheiro tinha uma dinâmica para explicar as Escrituras, as mensagens, que eu não tinha. À medida do tempo, eu fui pegando, né, essa dinâmica também, né? Mas olha, uma coisa simples, foi um simples testemunho que fez com que o homem se batizasse. Mas aliás, uma junção, né? Porque também entrou ali o meu companheiro fazendo compromisso, ajudando. Então, um completa o outro. A gente não precisa saber todas as coisas para compartilhar o evangelho, né? E à medida do tempo, conforme mostra aqui, Sid Hignell também vai tendo um grande conhecimento das Escrituras, à medida que vai estudando. Então é um crescimento gradual, os dois crescem juntos. Com cada companheiro meu eu aprendi uma coisa, né? Fascinante. Vamos finalizar com o versículo 15 aqui, tá bom? Diz aqui: Portanto, que se console o vosso coração, pois todas as coisas contribuem para o bem daqueles que andam retamente, para a santificação da igreja. Aqui, né, o Senhor falando das tribulações, dificuldades, todas as coisas contribuem para o bem. As dificuldades devem contribuir para o nosso crescimento no Evangelho, para também ajudar outras pessoas. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, o apóstolo Paulo fala: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se fosse fazer uma comparação aqui, o apóstolo Paulo fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui, em Doutrina e Convênio, fala que todas as coisas contribuem para aqueles que andam com Deus, né? Então, juntando essas duas escrituras, eu acho que enriquece bastante o nosso conhecimento. Gratidão por mais um dia. Tenham paciência aí que eu estou com as escrituras de papel. Talvez não vai trazer um estudo tão aprofundado, mas é a semana de nós colocarmos à prova a palavra de Deus, que mesmo uma mensagem simples pode tocar o nosso coração e alimentar o nosso espírito. É essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.